quero convidá-los essa noite a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Santo Evangelho. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 35 até o versículo de número 39. Marcos, capítulo 1, verso 35 ao verso 39. Diz-nos assim a palavra do Senhor: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, mais uma vez, o privilégio de juntos bendizermos o Teu nome e aprendermos aos Teus pés. E nós cremos, ó Deus, no poder do Teu Espírito para nos ensinar as verdades benditas necessárias para que amemos mais o Senhor, vivamos vidas melhores, por amor também a Ti. Ó Senhor, e nos ajuda a prosseguirmos no poder do Teu Espírito. Essa noite, mais uma vez, alcança corações, alcança o coração da Tua igreja, do Teu povo, e claro, ainda daqueles que não Te conhecem, possam ser, Senhor, iluminados com grande salvação essa noite, no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, no nome dEle, nós assim Te oramos. Amém. Bem, meus irmãos, como nós destacamos em nosso sermão passado, nesse Santo Evangelho, Marcos, ele, intencionalmente, claro, conduzido pelo Espírito de Deus, nos transmite uma narrativa dinâmica e intensa, destacando a celeridade no avanço do reino de Deus. Falei isso para os irmãos no nosso sermão passado, imediatamente, logo ali entrou, e logo assim, esse advérbio é muito intenso em Marcos, para destacar essa dinâmica do avanço do reino de Deus. A narrativa, de fato, ela é elaborada de tal forma que nos mostra a urgente necessidade de arrependimento. Jesus, ele começa a pregar, nós vimos isso no capítulo 1, no versículo número 14 e 15, que Jesus foi para Galileia pregando o evangelho do reino, né? O evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, veja, o reino de Deus está próximo, a urgência, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, há uma necessidade urgente de arrependimento, né? Isso para todo homem. Como também nós vemos aqui, falando de forma humana, que Deus tem pressa em nos abençoar, né? Jesus sabe o tempo que Ele tem, Deus o enviou com essa missão, e Ele vem intensamente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e claro, uma vez que o Senhor ressuscita, Ele comissiona os discípulos para que essa urgência tome conta do globo, né? Ide por todas as nações, como nós vemos na grande comissão em Mateus capítulo 28. Porém, irmãos, nós somos chamados aqui, de forma muito interessante, a uma pausa. Quando eu cheguei nesse texto, eu vi um desacelerar, sabe? E que pausa interessante é essa? De repente, todo o frenesi de um sábado intenso, porque isso que nós vimos, né? Desde capítulo 1, no versículo número 21, o Senhor vai para a sinagoga no sábado, ali aparece um homem endemoniado, Jesus liberta aquele homem. O texto sagrado diz que depois ele vai da sinagoga, ele vai para a casa de Simão, cura a sogra de Pedro, e de repente, no cair da tarde, a cidade toda está à porta, uma hipérbole que Marcos utiliza aqui. Ele cura muitos, o texto diz que ele curou a todos que estavam ali, expulsou muitos demônios. Então, nós vemos aqui
de repente, o sábado tão intenso, ele é sucedido pela quietude, pelo silêncio, pela solidão de uma madrugada de oração. É isso que Marcos apresenta para a gente. E é muito belo isso. Principalmente quando a tônica aqui, né, é isso, é Jesus andando, curando, pregando, ensinando, de repente ele para. E o texto diz no versículo 35 que ele se levanta à alta madrugada e ele vai para um lugar deserto, de fato um lugar não povoado, e ali ele ficou em oração. Quero então com os irmãos hoje aprender, claro, com o nosso mestre, a prioridade entre as prioridades no avanço do reino de Deus. Lendo esse texto, eu pude perceber isso, e como o Senhor nos ensina, mesmo no meio de uma missão, de um chamado, de uma urgência, o quanto nós não podemos esquecer aquilo que deve vir sempre em primeiro lugar. Cristo viveu assim e com a sua vida nos ensinou para que também vivamos dessa forma. Então, eu quero considerar aqui, em primeiro lugar com os irmãos, algo interessante, né? Que é o seguinte: existem demandas legítimas em nossas vidas, mas essas demandas legítimas não podem nos fazer perder o foco no que é prioridade em nossas vidas. Nós temos que entender que existem prioridades. Entre todas as prioridades, claro, existe a prioridade maior, a prioridade por excelência. É isso que eu vejo aqui no ensino, no registro de Marcos, quando o Senhor Jesus, mesmo em meio a todo aquele clamor, aquela atenção, aquela necessidade das pessoas, ele para, ele se retira, ele vai para um lugar deserto, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor e aprender mais ainda, como homem que era pleno, que a comunhão com Deus era imprescindível para a sua vida. Veja, irmãos, quando nós consideramos a intensidade do ministério de Jesus, quando nós consideramos a intensidade do ministério do Mestre, nós percebemos que a sua boa vontade, claro, era atender e fazer o bem a todos. E isso caracterizava o seu ministério, sua vida e ministério enquanto aqui esteve. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no registro de Lucas, quando Pedro está diante de Cornélio, e dos muitos que estavam com ele em sua casa, ele vai destacar isso como algo bem perceptível no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 10, a partir do verso 37, observe. Assim está registrado para nós, Lucas registra a fala de Pedro: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia. Lembra que a gente falou sobre essa Galiléia? Jesus foi por toda a Galiléia, e aqui o texto vai mostrar isso para a gente mais intensamente. Depois do batismo que João pregou, como nós vimos, isso é uma síntese, que alguns creem que seja o esboço de Marcos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então perceba, Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Isso caracterizou sua vida e o seu ministério. E era prova da presença de Deus. Pedro diz que isso era porque Deus era com ele. O Senhor afirma isso quando indagado por Filipe, no Evangelho de João capítulo 14, versículo número 11, ele diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. A intensidade dos sinais, a intensidade, a atenção, como Cristo lidava com as multidões, atendendo às suas necessidades, mostra a sua bondade e é evidência da sua divindade, da sua relação única com o Pai. Porém, irmãos, o mestre tinha um cuidado e estava atento para não subverter a ordem das prioridades. Ele sabia o quão era importante sua comunhão com o Pai e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Interessante isso. No Evangelho de Mateus, irmãos conhecem bem o texto, né? Quando Jesus nos ensina no Sermão do Monte, ele vai dizer, os irmãos sabem de cor,
O Senhor fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A fonte do seu poder, a fonte, de fato, a essência do seu ministério, era a relação que o Senhor Jesus tinha e mantinha com o Pai. Por isso que ele por isso que ele tem um cuidado. Daí a importância da prioridade de uma vida de oração. Os evangelhos destacam de forma intensa o Senhor Jesus buscando a presença do Pai em oração. Marcos ele menciona isso por 3 vezes, Lucas muito intensamente, Mateus também registra. O fato é que os evangelhos querem mostrar para nós isso. Jesus era um homem devoto, um homem crente, que tinha sim a sua devoção, e tinha isso como prioridade, guardado, protegido, porque de tudo mais dependia de fato dessa sua relação com o Pai. Havia uma dinâmica, havia uma urgência, haviam vidas clamando, haviam demandas legítimas, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus viveu isso. Embora sendo Deus, viveu em constante oração. Isso, claro, destaca a sua plena humanidade. Que beleza isso, né? Quer dizer, o homem pleno é um homem de oração. E o fato de que ser humano, no sentido pleno do termo, demanda e significa estar em comunhão com o Pai. Sendo ele plenamente homem, perfeitamente homem, ele estava direcionado para o alto constantemente. Como isso é precioso. Como isso é determinante para o ministério do Senhor e, claro, também para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos entender as prioridades. Eu creio que como crentes a gente às vezes esquece isso. Fazer o bem é importante. Porém, amar a Deus é o bem maior. Amar a Deus é o bem maior. Pois é aqui que nós lhe damos a glória que lhe é devida e obtemos a saúde e o gozo para a nossa alma. Parece que nós esquecemos algo muito simples, que os 4 primeiros mandamentos vêm antes dos 6 últimos. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Aí sim, honra teu pai, honra tua mãe. E que amar a Deus vem antes de amar ao próximo, de fato, ele é o que fundamenta o amor ao próximo. Texto de Mateus capítulo 22, nós consideramos isso em nossas reuniões de oração, a importância do primeiro mandamento. Jesus fala, Mateus capítulo 22, verso 37, quando indagado sobre qual é o grande mandamento na lei, ele não diz isso, não, todos os mandamentos são iguais, não, ele diz, sim de fato o grande mandamento, sim de fato a prioridade, existe sim algo que está acima de tudo e de todos. A pergunta do escriba, ela tinha sim legitimidade. O intérprete da lei pergunta a ele, mestre, qual é o grande mandamento? E ele diz, não, todos são iguais. Ele não diz isso. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, Mateus 22, 37, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Versículo 38, este é o grande e o primeiro mandamento. Temos cuidado, irmãos, de qualquer ativismo que colocamos em primeiro lugar, em vez do nosso amor a Deus. O fazer para Deus é muito demandado nas igrejas e sinônimo para muitas pessoas de verdadeira espiritualidade. E existe algo muito equivocado que acontece nas igrejas, é a realização que as pessoas têm nas funções que são delegadas a elas. E quando essas funções não fazem mais parte de suas vidas, o mundo se acaba. Isso não pode ser assim. O nosso amor a Deus e o fato de termos comunhão com Ele, o fato de Ele ser o amado de nossa alma, o Rei do nosso ser, o Rei do universo, é o que deve preencher o meu coração.
Nós não podemos entender o ativismo cristão como carreira cristã, como fazer carreira no ministério como pastor, não, fazer carreira como pregador, não, fazer carreira com qualquer função que seja na igreja, não. Nós temos que entender que a prioridade é nós amarmos o Senhor, buscarmos a Ele, e isso nunca será tirado de nós. Interessante, os irmãos conhecem o texto, a narrativa de Marta e Maria. Isso é tão claro. Marta corre para um lado para o outro, e aos olhos dos homens, aquilo ali, puxa, ela estava pensando no mestre, fazendo o melhor para o mestre. O problema é que aquilo ali era de certo modo identitário para Marta, né? Marta fazendo, e Maria olhando para o Senhor, quedado aos seus pés. E geralmente quem faz muito na igreja é que se incomoda com quem não faz nada da perspectiva dele, né? Ou dela. Senhor, olha aí, eu fazendo a tua obra, ocupado aqui para te servir, não te importa que Maria não faça nada. Marta, Marta. O Senhor queria bem a Marta. A ideia da repetição, Marta, no contexto ali, judeu, era de intimidade, de proximidade. Ele amava aquela família. Marta, estás ocupada com muitas coisas. Não precisa disso, apenas uma. Veja que existe aqui algo muito interessante, porque você tem uma demanda de pessoas. Marcos capítulo 1, Pedro diz o Senhor no versículo 37, todos te buscam. Existe aqui uma demanda legítima. Pessoas cegas, mancas, aleijadas, doentes, leprosos. Na sequência, nós vamos ver a cura de um leproso. Pessoas oprimidas, afligidas por demônios. E Jesus diz, não é assim. Não é assim. As demandas se apresentam para nós e os trabalhos que nós desempenhamos. Qualquer pessoa no serviço da igreja pode perder o alvo que é Cristo e se realizar naquilo que faz para Cristo. Isso pode acontecer comigo como pastor pregando, pode acontecer com qualquer irmão em qualquer função na igreja, como se isso fosse a sua realização, a sua história, o seu nome. E não é, porque a Ele é quem pertence a glória e o reino. Todos nós iremos passar, mas a obra do Senhor continuará. Todos nós iremos passar. E por isso nós temos que nos apegar, né? Eu li um livro do pastor Joel Bick sobre teologia pastoral, e ele trata de muitos assuntos nesse livro, muito bom, por sinal. E ele cita o texto de Jó para a realidade pastoral. E ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o quê? O tirou. Como é que Jó diz? Bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus que move as pessoas, é Deus que faz o que Ele quer, no seu reino, na sua igreja, no seu trabalho. Jó perde sua família, seus filhos, Jó perde os seus bens, Jó perde sua saúde. E ele diz, receberia eu de Deus somente o bem e não receberia também o mal. Mas isso, irmãos, abala e desestrutura a pessoa, porque o foco não está na glória de Deus em Cristo, na realização de Cristo, de entender que a beleza de uma vida cristã consiste na secretude, na solidão, no quarto de oração. É ali que um homem ou mulher de Deus são forjados para a glória de Deus. Isso ninguém pode tirar de você. Temos cuidado com isso. Servir é bom. Mas eu posso, de repente, adoecer e não vou poder mais pregar. Quer dizer que eu só sirvo a Deus se eu pregar? De repente eu posso adoecer, ter algum problema e não posso mais ser pastor. Não é isso, irmãos. Paulo, quando preso, sabia que as suas cadeias promoviam o avanço do reino de Deus. Porque ele sabia que a sua realização estava em Cristo, sua alegria estava em Cristo. E ele sabia da prioridade que era a comunhão com Deus, isso ninguém podia tirar dele. Deus, irmãos, é a fonte de toda virtude e poder. E a vida de oração é essencial à verdadeira espiritualidade. Não há urgência maior. É em secreto que vencemos. Os palcos e os holofotes transmitem uma falsa espiritualidade. É na quietude, é na solidão, é no silêncio, é em comunhão com o Pai que Deus se manifesta em nossas vidas.
Jesus busca isso. Ele sabe que isso é determinante. E aqui que está a fonte de toda virtude e poder. Lembra que eu falei para os irmãos aqui de McCheyne, quando ele partiu, morreu muito jovem, embora um pregador sem igual. E perguntaram ao irmão que cuidava da igreja, qual era o segredo de McCheyne, pregação. Lembra que eu falei isso aqui para os irmãos já? E o irmão responsável pela igreja levou ele até o gabinete e disse, sente aqui nessa cadeira. O irmão pensou que tinha alguma coisa ali que... Coloque as mãos na escrivaninha. Agora leve-as ao seu rosto. Vamos agora ali no púlpito. Se ajoelhe aqui no púlpito. Leve as mãos ao púlpito. Leve as mãos ao seu rosto. O que ele estava dizendo é que McCheyne fazia do seu preparo de sermãos, fazia do seu momento no púlpito um momento de oração, buscava muito a Deus para que de fato a bênção de Deus estivesse ali com a igreja, estivesse com o povo do Senhor, estivesse com a pregação. A vida de oração é de fato a fonte do poder da vida de um crente. E é interessante como Deus nos concede essa graça, esse poder, distante de tudo e de todos. Ninguém vê, o relatório não é prestado, contas não são prestadas ali, ou seja, a prestação de contas. O que é feito ou o que não é feito, não, é só você e eu. Teu pai que está em secreto te recompensará. Fecha a porta do teu quarto. Quando a porta do quarto está fechada e só está eu e você, aí as coisas acontecem. Jesus sabia disso. Ele para se deter de fato no que é determinante para a sua vida, e eu creio que também é determinante para nós. Quietude, solidão, silêncio, comunhão com o Pai, poder de Deus se manifesta assim em nossas vidas. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, ainda em diante, nós vimos que nós temos que entender a prioridade, não é? Entre as prioridades. Mas outra coisa ainda, mesmo entre demandas e demandas legítimas, existem prioridades. Nós consideramos aqui a prioridade mor, ou seja, a vida com Deus. Mas existem demandas legítimas e eu tenho também que classificá-las. Eu tenho que compreender isso, e Cristo também nos mostra que Ele faz isso aqui. Curar é legítimo? É. Pregar, aliás, expulsar demônios é legítimo? Sim. Atender as pessoas, dar alimento como Ele deu. Mas entre tudo isso existem ainda realidades que demandam mais atenção. No texto paralelo de Lucas capítulo 4, abre comigo, que é o texto paralelo a esse, Lucas capítulo 4, a partir do verso 42. Veja o que está escrito aqui. Sendo dia, texto paralelo, Lucas 4, 42. Saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Quer dizer, houve aqui uma espécie de força-tarefa. Vamos procurar. Vocês vão por aqui, nós vamos por aqui. As multidões procurando Jesus. Coisa interessante, né? E Pedro parece que estava encabeçando. Líder, né? Como era, ele... Achamos, todos te buscam, olha aí. Estamos fazendo uma varredura aqui na Galileia, atrás de ti. Multidões o procuravam. E foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Isso é positivo, que coisa linda, né? Fica conosco, não vai, não nos deixe. Ora, seu Jesus, ter Jesus perto, rapaz, as palavras desse homem, o toque desse homem, o olhar desse homem, você nunca mais vai deixar que a Galileia, meu querido. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu vim. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino. O Senhor destaca a prioridade do avanço do reino. Ele não diz, que bobagem vocês me procurarem, vocês estão pensando só nos interesses de vocês. Ele não censura esses irmãos, aliás, esses discípulos, os discípulos e as multidões. Ele apenas diz, existe uma prioridade entre essas prioridades. A maior, que eu já cumpri, orei, falei com o meu pai, mas eu também vim aqui fazer algo que é central no meu ministério. Curar é importante. Atender as necessidades das multidões, também mover as entranhas do mestre.
Mateus capítulo 9, verso 36, o Senhor ouvia as multidões e compadecia-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As entranhas do Mestre se moviam, se compadecendo das necessidades das pessoas. Expelir demônios, sim, era importante. Mas esses benefícios para a maioria daquelas pessoas que estavam entre as multidões, seriam apenas temporários e superficiais. Ou seja, trariam alívio momentâneo, mas não os levariam a todos a uma relação autêntica com a eternidade, se não estivessem atrelados ao reino de Deus. Quem foi curado, depois adoeceu, e depois o quê? Morreu. Jesus, mesmo falando do contexto judaico, né, de um demônio expulso e do retorno desse demônio, ele fez uma limpeza, restaurou muitas coisas, mas muitos voltaram às mesmas práticas, às mesmas vidas. Os apóstolos falam sobre isso. Pedro diz daqueles que voltam como a porca a se revolver no lamaçal, do cão que volta ao seu vômito. Muitas pessoas experimentam as benesses do Evangelho, mas não de forma poderosa e transformadora. Então Jesus sabia que isso não era, posso usar o termo, o carro-chefe. O importante era o avanço do reino. Evangelho de João capítulo 6, olha só. Eu fico pensando hoje em dia, sabe? É tudo diferente, né? Ou essas passagens não são levadas em consideração. Hoje em dia, todo ajuntamento, toda multidão, pensa, que coisa linda e tal, esse evento, isso que está acontecendo. Ninguém questiona a natureza, né? Não podemos e tudo. As motivações, o que está por trás. E o que a gente tem observado, eu digo assim, constatado, é que existe muito movimento, existiu mais ainda, está acessando mais, graças a Deus. Creio que as igrejas, os irmãos, estão começando a se aquietar com as suas realidades de igreja local, que é realmente a maneira salutar de se viver. Mas como nós nos empolgamos, né, com as multidões. Evangelho de João capítulo 6, Jesus multiplica os pães, né? Nós vemos o relato aqui. E multidões seguem a Jesus. E versículo 22 diz: no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quer dizer, Jesus multiplica os pães, os peixes. Aí eles vão lá no mesmo lugar. Cadê Jesus? Não, ele não embarcou nesse barco. Não, atravessou para Cafarnaum. Todo mundo começou a caravana, já pensou? Caravana, vamos seguir Jesus, hein? Toma a caravana de barco, ó. Se tem, né? Não sei, né? Vamos lá, então, remando, atravessando o mar da Galileia. Que coisa linda, olha isso, esse povo tudo vindo ouvir a palavra. Será? Será? Mas hoje, isso não pode nem ser questionado. Vixe, falar nisso aí, você não pode julgar, você não pode falar, você não pode... Será? Eu fico procurando o fruto, ou os frutos disso, de décadas, dessas movimentações. Jesus, ele já disse de forma bem clara, no versículo 26, em verdade vos digo. Aliás, no versículo 25 eles falam: mestre, quando chegaste aqui, nem precisou botar o GPS para te achar aqui? Versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês viram que está perto de mim traz benefício, redunda em lucro. De alguma forma, o meu nome beneficia vocês. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 28, pois então diz aí, o que a gente tem que fazer para realizar as obras de Deus? Não é sempre assim? Me diga aí. Jesus fala: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado.
texto nos apresenta isso, que eles estavam buscando o Senhor por causa do pão. E muitas vezes acontece, é legítimo, é bom. Comeram pão, mas não comeram do pão vivo que desce do céu. Por essa razão, a importância da pregação como instrumento maior do avanço do reino. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz isso para nós. Os irmãos conhecem o texto. O santo apóstolo diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nunca é demais enfatizarmos o papel criador e redentor da palavra de Deus. E de fato esse é o instrumento estabelecido por Deus para a recriação de todas as coisas. Na sua segunda epístola, Pedro diz no capítulo 3, naquele texto que os irmãos também conhecem, quando ele fala da vinda do Senhor, ele diz no versículo 13, nós, porém, 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que a Bíblia faz, é isso que a visão da prioridade entre as prioridades fazem, ou seja, nos coloca na perspectiva do céu, um novo céu, uma nova terra, a esperança de que todas as coisas sejam transformadas. A prioridade do corpo tem levado muitas igrejas a inverterem e confundirem a prioridade da missão. A teologia da libertação, na sua expressão católica, e claro, em sua expressão evangélica, conhecida como teologia da missão integral, tem transformado a igreja em ONGs, as igrejas em ONGs, desvirtuando assim o foco do reino. Tem que cuidar, tem que fazer, tem que se destacar, de modo que as realidades para-eclesiásticas tomam o lugar da igreja, e a igreja passa a ser ou seja, está de lado, com outros focos, outras visões, outros propósitos, outros projetos, que não seja a igreja anunciar o evangelho da glória de Deus. Claro que a assistência aos santos é bíblica, e a extensão dela também, mesmo aqueles que não conhecem, quando possível, também o é. Mas o Senhor orientou seus discípulos a terem um cuidado de não trabalharem apenas pela comida que perece. Dar pão é bom, ter cura é bom. Às vezes quando a gente pensa nisso na nossa prática, estarmos juntos é bom, ter os momentos de convivência é bom, mas isso é tudo? É isso que mede o pulso da igreja? Você mede o pulso da igreja por eventos na igreja? Você mede o pulso da igreja, de fato, não no pulso, mas no joelho dos crentes. A temperatura da verdadeira espiritualidade se encontra no joelho do crente. É assim que Cristo vivia. Não é por isso, as coisas estão invertidas. Nós temos que voltar, irmãos, voltar o foco da prioridade, buscar a Deus. E entre as prioridades, o avanço do reino, pregação do evangelho, vida de oração. Pão da terra é bom, mas a durabilidade, a promessa dele é só para essa era. Venha o teu reino, é isso que a palavra nos ensina. Devemos orar assim e viver assim, a fim de que Deus seja glorificado e não confundamos as prioridades. Às vezes as pessoas pensam que a conversão vai se dar de alguém, né? Eu falo, graças a Deus, não estou indo que é a nossa prática, mas existem as armadilhas gospels, né? As armadilhas. Eu vi muito isso acontecer. A pessoa vai com um carro de som, avisando que vai ter um sorteio de 50 cestas básicas. É só vir aqui no carro de som e buscar. E você vai ter uma noite abençoada da palavra de Deus, ó. Aí entrega a senha, cruzada, campanha. O pessoal acha isso é lindo, né? Aí o pessoal, cadê o sorteio? Não, é só depois da pregação, peraí. É só depois da pregação. Aí depois da pregação, né? Aí o camarada, não, eu vou aceitar, né? Porque vai vir uma cestazinha aí, né? Então as igrejas caminharam para isso, caminharam para esse ativismo, caminham para esses projetos, para esses eventos, para essas supostas missões. Mas o Senhor Jesus não se deixou levar por isso, não. De maneira nenhuma. E ele tinha aqui Pedro dizendo, Senhor, todos te buscam. Ele tinha multidões clamando por ele. Mas não, peraí.
Prioridade é o avanço do reino. Eu vim pregar isso. Preciso ir aos outros povoados, às outras cidades, porque o reino de Deus avança, irmãos, mediante a pregação, o ensino. Palavra criadora, palavra redentora, palavra que de fato nos restaura para a glória de Deus. A não compreensão, e aqui meu último ponto essa noite, dessa escala de valores, produz uma busca intensa, porém equivocada. Eu não vou dizer que haja falta de sinceridade nisso. Existem pessoas sinceras, até porque muitas pessoas são levadas por essa visão. Muitos líderes inculcam essa visão de reino de Deus dissociado da simplicidade da igreja local, de uma vida comum de oração, de leitura da Bíblia. Muitos líderes fazem isso. Entendem que a igreja tem que se envolver no que é espetacular. O extraordinário do comum é o que de fato a Bíblia demanda de nós. Amar a esposa, amar os filhos, viver vidas honestas para a glória de Deus, influenciar outros para que queiram ouvir essa mesma fé, viver na igreja, na comunhão dos santos, aprendendo a palavra, gemendo, sofrendo, pedindo perdão, caminhando no poder do Espírito. Muitas pessoas inculcam o contrário disso. A igreja tem que revolucionar, a igreja tem que ser um impacto a Parquelândia. Vamos fazer um impacto a Parquelândia aqui. Parquelândia jamais será a mesma. Vira o bairro de cabeça baixa. Eita, nós. Como é que está a nossa casa? Vamos aplicar o princípio de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? De que adianta? A não compreensão dessa escala de valores produz uma busca intensa, porém equivocada. Perceba, como nós já destacamos, uma busca intensa por parte de Pedro e dos demais discípulos, bem como das multidões. Provavelmente eles viam, sabe o quê? Que o mestre estava perdendo uma grande oportunidade. Senhor, é agora. As multidões te buscam. Eita, Jesus, deu certo, ó. Sábado aí deu sucesso, né? Que ele pregou na sinagoga, autoridade, curou a sogra de Pedro, findou o sábado ali às 18 horas, né? Aí a multidão, Jesus curando, disse, eita, olha, se divulgou a noite todinha, não parou de chegar gente. Era a hora. Não é assim que a pessoa diz, pastor, olha aí, é agora. Jesus, deu certo. Como é que pode um negócio desse, uma multidão dessa, Senhor, tu está perdendo uma grande oportunidade. A tua fama se espalhou. Senhor, por que perder tempo? Como é, irmãos? Veja como isso foge de toda a leitura humana das coisas. Ora, eu tenho dezenas, centenas, milhares de pessoas me buscando. O que é que eu vou fazer? Fica aí, eu vou orar. Não, ora depois. Não, eu vou orar. Vou falar com meu pai. Isso é que é prioridade. E depois tu vai atender eles? Não, eu vou para outro lugar. Não, não faço isso não. Vou porque eu vim para pregar. Eu não vim para ser um showman. Eu não vim para que as pessoas me seguissem por benesses superficiais e secundárias. Porque o valor das mesmas são permanentes se estiverem atrelados à compreensão do reino de Deus. Por que não estar novamente, né, entre a multidão? Por que não... Todo político não quer isso, né? Todo líder ser aclamado. Hoje em dia, nesse mundo de rede social, de like, de compartilhamento, de sei lá o que é que tem mais. Seguidores. As pessoas, de fato, a gente estava conversando um pouco antes do culto, é a busca por engajamento, né? É engajamento, né? Engajar para o nome subir ali. Eu não conheço muitos termos, eu sou meio analfabeto nisso aí. Mas enfim, os nomes ficarem no topo, na crista, aí depois engaja, chama gente. Aí oferece os produtos, oferece os cursos, oferece isso, aquilo, outro. Tem coisa que eu fico assim, um irmão chegou para mim e disse, pastor, né? E a gente vai falar dessas coisas? Não pode. Não pode, por quê? Porque tem renome. Pastor, o senhor come a coxinha pela base ou pela ponta? Isso por quê, meu irmão? Estou preocupado agora. Foi que eu estou pecando?
Não, o senhor é pontista ou é basista? Eu sou ladista. Irmãos, homens, irmão, eu tenho vontade de chorar, eu fico desesperado com isso. Homens, meu Deus, pastor, mas também é brincadeira, irmão. Pessoas que têm um alcance, mas são defendidos pelos outros, está tudo certo, está tudo bem. Os olhos não estão enxergando mais nada. Está tudo bem, não pode. Irmãos, me ajude. Me ajude que eu tenho que ainda que desconstruir essas coisas na igreja. Meu Deus do céu, estou perdendo tempo falando de coxinha. Nem de coxinha eu gosto. Gosto mais de canudinho. Mas qual a função disso? Qual a intenção disso, né, irmãos? Eu lembro, irmãos, do livro do Dr. Lloyd Jones, que tem o seguinte título, né? Sincero, mas errado. Creio que as intenções dos discípulos eram as melhores possíveis. Porém, eles não conseguiam enxergar os equívocos que estavam se estabelecendo ali. Eles não conseguiam enxergar muitas coisas. Jesus fala assim, olha, o que eu falo agora vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. Nós, às vezes, estamos engajados em coisas, em visões, em momentos. Não é isso. Isso é obra de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o avanço. Não é. A sinceridade, os irmãos até dizem, não, mas isso aí é uma coisa que é de Deus. Será, irmãos? Será que é por aí? O propósito do mestre não era acatar as demandas das multidões, mas cumprir a missão que o Pai lhe designara, ou seja, fazer o reino avançar pela proclamação do Evangelho. De fato, irmãos, o Evangelho, ele reorienta, ele nos reorienta nas prioridades. A gente tem que aprender isso. E faz com que não sejamos apenas sinceros, mas direcionados para o que realmente tem a primazia. Amar a Deus, ler minha Bíblia, buscar o Senhor em oração, amar minha esposa, amar o meu marido, amar os meus filhos, amar os meus pais, trabalhar com sinceridade, com honestidade, viver para a glória de Deus, estar na igreja, ser uma pessoa mansa, humilde, não dar trabalho ao seu pastor, não dar trabalho à sua liderança. Isso é tudo. E se preparar para ele voltar. Maranata. It's all. Tem legenda, viu? A lição que temos aqui é que a busca verdadeira era do mestre, buscando a face do Pai. Interessante, né? Todos te buscam, mas ele estava buscando a quem? O Pai. É isso que o texto mostra para a gente. Todo mundo correndo de um lado para o outro, com demandas legítimas, com prioridades. Mas ele estava o quê? Em oração. Que beleza! O que nós estamos buscando aqui essa noite? A quem de fato nós estamos buscando? Quais são os nossos interesses? Quais são as nossas prioridades? Tenhamos cuidado também, irmãos, para não estarmos buscando o certo com motivações erradas. Em meio ao corre-corre da vida, pare, ore, busque ao Senhor. Peça ao Senhor que você entenda a prioridade das prioridades. E não confunda boa intenção com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Que beleza aprendermos aos teus pés. Ajuda-nos para que vivamos para ti. Vidas simples. Senhor, nós queremos ser conhecidos apenas em nossos quartos, por ti. E a multidão que nós queremos é a tua presença.
conosco em nossos quartos, com a porta fechada, invocando o teu nome, e sendo homens e mulheres que vivam o evangelho para a glória de Deus. Isso é o que nós queremos, a fim de que tu seja glorificado e seja tudo em todos. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome seja célebre e o nosso passe se encontre arrolado nos céus no dia em que o Senhor nos chamar para nos levantar para a glória de Deus Pai. Em Cristo Jesus, nós assim te oramos. Amém.